Na estática dos fluidos, nós vamos estudar os fenômenos decorrentes do fluido em repouso, da condição de fluido em repouso. Basicamente, conforme foi visto na aula introdutória desse assunto, aqueles fenômenos que são causados pela distribuição de pressão sobre uma superfície submersa. Vimos que a pressão ela pode acontecer na forma estática, quando o fluido está em repouso, e a ação da pressão sempre vai ser uma força sobre uma determinada área submersa, né? Porque a pressão ela é definida como sendo força sobre área. Então, se nós pegarmos a área e multiplicarmos pela pressão, a gente tem uma força. Então, o efeito da pressão é causar uma força sobre aquela área que está em contato com o fluido. Se esse fluido estiver em repouso, nós temos uma situação de pressão estática. Se esse fluido estiver em movimento, nós temos uma situação de pressão dinâmica. Nosso foco aqui, na unidade 2, é estudar a pressão estática. Um estudo aplicável, por exemplo, a problemas de barragens, a problemas de comportas. Então, nós temos o fluido considerado em repouso e esse fluido causará forças sobre superfícies que estão em contato com ele, portanto, superfícies submersas. Como calcular essa força? Essa força decorrente da pressão estática, ela é chamada aqui então de distribuição hidrostática de pressão. Na aula passada foi visto como é feita a dedução da fórmula que nos leva a essa distribuição hidrostática de pressão. Essa fórmula basicamente consiste em aplicar um equilíbrio de forças num elemento infinitesimal de fluido que está em condição de repouso. Então, o somatório dessas forças vai levar a um valor zero, certo? O somatório das forças zero, indicando que esse fluido estaria em repouso. Então, quando nós aplicamos esse somatório de força é decomposto em somatório de força na direção x. Essa direção x é uma direção horizontal, esse somatório tem que ser zero. Fazemos a somatório de forças da componente de força na direção y, consideraremos aqui a direção y também uma direção horizontal e esse somatório é zero. E aplicamos o somatório de forças na direção vertical, que nós chamamos ali de z. E também o somatório de forças na direção z tem que ser zero, para que seja válida essa hipótese, né? A força resultante que atua sobre um elemento devol de fluido em repouso tem que ser zero. Então, essas três componentes dessa força resultante têm que ser anuladas. Dessas duas aplicações, da aplicação do somatório de Fx e do somatório de Fy, nós chegamos à conclusão que a pressão estática ela não varia na horizontal, certo? Então, a pressão estática não varia na horizontal. Vou deixar anotado aqui. Na direção horizontal, num plano horizontal. Mas quando nós aplicamos essa equação, somatório de forças na direção vertical, a gente chega na chamada distribuição hidrostática de pressão, que vai dizer para a gente que a pressão ela é igual ao peso específico do fluido vezes a profundidade que está determinada área, ou que está determinado ponto. Ou podemos reescrever assim, a pressão ela é igual ao produto da massa específica pela aceleração da gravidade vezes a profundidade. Então, essa equação simples é a chamada distribuição hidrostática de pressão e é a partir dessa fórmula que nós vamos calcular a variação de pressão em problemas de estática dos fluidos, certo? Alguém tem alguma dúvida aí? Parece que alguém me chamou. Podemos seguir? Se nós colocarmos de forma gráfica, então, essas variáveis, colocando, por exemplo, a pressão no eixo das ordenadas, por exemplo, temos aqui a pressão na unidade do Sistema Internacional, que é o Pascal, ou Newton por metro quadrado. Em função da profundidade no eixo das abscissas, profundidade medida no Sistema Internacional em metros, a gente vai averiguar que essa distribuição hidrostática de pressão nada mais é do que uma distribuição linear. Veja que a variável P, que aparece no eixo das ordenadas, e a variável H, que aparece no eixo das abscissas, elas ficam, a sua variação ela fica na dependência do produto ρ vezes G, que é o peso específico do fluido. E o peso específico do fluido, de forma gráfica, ele vai nos mostrar o coeficiente angular de uma distribuição que é linear, porque P elevado a 1
é uma constante que varia com h elevado a 1. Então, nós temos um diagrama linear. Se a profundidade é zero, a pressão vai ser zero, portanto, ele parte da origem, certo? E também temos a característica que esse diagrama ele tem um certo ângulo de inclinação, vamos chamar aqui de alfa, e que a tangente desse ângulo de inclinação, a tangente de alfa, é igual ao próprio peso específico do fluido gama, que faz o papel de coeficiente angular dessa reta. Portanto, fluidos que têm coeficientes retas mais inclinadas, por exemplo, mais abertas, vamos imaginar uma segunda reta aqui nesse sentido, por exemplo, né? Vamos chamar essa reta aqui de 2. O fluido que tem o peso específico γ 2, ele vai ter um peso específico maior do que o peso específico γ 1, considerando essa aqui como sendo a reta 1, certo? Então, em função do valor do peso específico do fluido, a inclinação da distribuição hidrostática de pressão, ela se altera, ou se aproxima do eixo das ordenadas, ou se aproxima do eixo das abscissas, dependendo do valor do peso específico do fluido. Mas, em suma, a distribuição é linear, certo? Nós vamos ver alguns casos onde, embora valha a distribuição hidrostática de pressão, essa distribuição pode deixar de ser linear. Isso vai acontecer quando o peso específico do fluido for variável, quando nós tivermos uma variação desse peso específico com a profundidade. Veja que aqui o peso específico é constante, porque a inclinação das retas é constante para diferentes profundidades. Se nós mudarmos a profundidade, nós vamos ver que o ângulo alfa é sempre o mesmo aqui na reta 1, indicando que o peso específico do fluido é constante com a profundidade. Mas nós já estudamos situações onde o peso específico do fluido muda com a profundidade. São as situações de estratificação, que foram analisadas na unidade 1, certo? Então, nessas situações de estratificação, quando o peso específico muda com a profundidade, o diagrama deixa de ser linear, certo? Então, nós temos vamos dizer assim, um comportamento um pouco distinto do comportamento puro da distribuição hidrostática de pressão. Em função disso, nós vamos fazer aqui alguns exercícios que vão aplicar essa forma da distribuição de pressão na estática dos fluidos. Vamos ver, então, quais seriam esses exercícios aqui. O primeiro exercício que nós vamos fazer é um exercício que pede para que a gente calcule o prisma de pressão sobre o talude de montante de uma barragem, certo? Então, nós vamos fazer aqui, antes de resolver o exercício propriamente dito, uma breve revisão de termos, para a gente entender o que é isso, o que é o talude de montante de uma barragem. Aqui a gente tem uma imagem que é meramente ilustrativa, certo? Onde a gente verifica aqui uma barragem. A gente nota que na crista dessa barragem passa uma estrada de rodagem, certo? A crista da barragem, essa porção é a crista. Aqui a gente tem o talude, chamado de talude de jusante da barragem, certo? Então, nós teríamos aqui o talude de jusante, vou chamar aqui de TJ, talude de jusante. E aquela parte do talude que é voltada para o reservatório, formada pela acumulação de água, é o que nós chamamos de talude de montante, certo? Veja que o talude de montante, vou chamar aqui de TM, que é essa parte aqui, ó, ele tem uma porção submersa, essa porção tracejada que eu estou desenhando. E é justamente nessa porção submersa que vai atuar o prisma de pressão, a distribuição de pressão sobre esse talude, certo? Então, quando falarmos em barragem, falarmos de talude de montante, nós estamos nos referindo àquele talude que está em contato com a água do reservatório, certo? Essa região aqui, que a gente percebe aqui, é a região do vertedor. Então, não é a barragem propriamente dita, é a região do vertedor que tem o papel de eliminar o excesso de água, certo? Então, aqui temos o vertedor, veja que a água cai aqui na forma de uma queda artificial, né? O vertedor, nesse caso, é uma parede artificial construída, e aqui a gente tem a barragem propriamente dita, parte da barragem, o maciço da barragem propriamente dita, tá? Então, enfim, nosso exercício consiste em fazer o cálculo da distribuição de pressão sobre o talude de montante, mais especificamente sobre a parte submersa desse talude de montante da barragem. Só que o exercício pedirá para que a gente analise duas situações. Primeira situação, no caso 1, o reservatório está estratificado em camadas. Veja que há 3 camadas bem distintas
uma camada que nós chamamos aqui de H1, ou com profundidade H1, uma camada com profundidade H2 e uma camada com a profundidade ainda não determinada, certo? Então, nós temos nessa camada, por exemplo, uma massa específica de fluido que está abaixo, portanto, essa massa específica ela é maior do que a massa específica dos fluidos que estão acima, para que o sistema se mantenha em equilíbrio. Se nós, por acaso, estivéssemos na parte inferior um fluido com massa específica menor, esse sistema não ficaria em equilíbrio, porque esse fluido com massa específica menor tenderia a subir. Em contrapartida, o fluido com massa específica maior tenderia a descer e a gente teria uma movimentação de circulação vertical da água nesse reservatório. Fugiríamos da condição de estática dos fluidos. Então, para que esse sistema se encontre em equilíbrio dessa forma, o fluido de maior densidade, o fluido de maior massa específica ou de maior peso específico, obrigatoriamente tem que estar embaixo. E é justamente essa situação que nós averiguamos aqui nessa primeira análise. Veja que na camada de profundidade H1, e a profundidade sempre é medida a partir aqui da superfície livre, certo? Daqui para baixo, tá? É isso que nós chamamos de profundidade. Então, a partir da profundidade H1, é uma profundidade que foi dada aqui com 1 metro de espessura, nós temos um fluido de densidade ΔI. Aqui é o delta minúsculo, tá? Densidade ΔI, uma densidade de 0,75. É o fluido de menor densidade. Na camada intermediária, certo? Que tem uma espessura H2, portanto, na camada entre H1 e H2, nós temos aqui um fluido de densidade ΔI. E essa densidade ΔI é a densidade de 0,8. E na camada inferior, nós temos o fluido de maior densidade. Vamos chamar essa densidade aqui de ΔI. Aqui ficou ruim para escrever, a densidade ΔI, e essa densidade ΔI é igual a 1. Então, eu pergunto para vocês, pessoal, qual provavelmente é o fluido na parte inferior de densidade ΔI? Em função da teoria que nós estudamos na unidade 1. Qual provavelmente é o fluido de densidade 1? Aí, nós precisamos recorrer à definição do que é densidade. Para nós, na mecânica dos fluidos, a densidade é uma propriedade adimensional dos fluidos calculada como sendo a relação entre a massa específica de um fluido qualquer e a massa específica da água, certo? Então, se um fluido tem densidade igual a 1, conforme a gente verifica aqui na porção inferior, é se esperar que o fluido superior aqui nessa relação seja a água, porque seria a massa específica da água dividido pela massa específica da água, que daria uma densidade igual a 1. Então, na parte inferior, nessa porção inferior desse reservatório, a gente teria a água. E na parte superior, algum tipo de mistura semelhante a óleos, com densidade de 0,8 e 0,75, certo? Então, nós temos aqui um caso típico de estratificação em camadas. Fluidos que não se misturam, certo? De forma que o fluido menos denso vai ficar na camada de cima e que o fluido mais denso fique na camada de baixo. Dentro dessas 3 camadas do exercício, especificamente nós temos aqui 3 camadas, vale a aplicação da distribuição hidrostática de pressão. Por quê? Porque a massa específica desse fluido dentro dessa primeira camada é constante. Aqui, a massa específica desse fluido dentro dessa segunda camada é constante e dentro da terceira camada é constante. Então, nós podemos aplicar por trechos a distribuição hidrostática de pressão e construirmos o chamado prisma de pressão, né? O que é o prisma de pressão, basicamente? O prisma de pressão consiste na distribuição de pressão sobre uma superfície, tá? Então, o prisma de pressão é uma figura, um diagrama que ilustra a distribuição de pressão. Distribuição de pressão sobre uma superfície. Tudo bem, pessoal? Nesse problema, nós vamos considerar aqui alguns dados, que o nível de água no reservatório ele está situado na cota altimétrica 800, essa cota normalmente tomada em relação ao nível do mar. E que o nível de fundo, esse NF,
apareceu aqui meio borrado, tá? Esse NF é a cota do fundo, deixa eu até apagar isso aqui porque ficou muito ruim, seria a cota do fundo do nosso relatório. Esse NF estará, por exemplo, na cota 790, certo? Então, o NF aqui, como dado do problema, ele está na cota 790. Então, nós temos um reservatório que, nas proximidades do talude de montante da barragem, tem uma profundidade de 10 metros, de 800 a 790, a variação de cota. Tudo bem, pessoal? No segundo caso, nós temos um reservatório termicamente estratificado. Nós vamos comentar esse segundo caso quando a gente for resolver, tá? Então, vamos fazer aqui, passar uma barra para que a gente possa resolver primeiro o caso A, que é um caso um pouco mais simples, onde o reservatório ele tem estratificação em camadas. Seria o caso 1, né? Bom, pessoal, olhando então o caso 1, eu vou até fazer uma cópia dessa figura e trazer aqui para baixo, para que a gente não precise ficar subindo e descendo toda hora. Vamos estar aqui com a compreensão do programa, com a sua agilidade. Vamos descer aqui. Então, nós temos essa figura com, basicamente, são 3 fluidos que nós temos, né? 3 fluidos em camadas, certo? O que nós vamos fazer, então, nesse caso 1? É isolar alguns pontos e calcular nesses pontos o valor da pressão. Normalmente, esses pontos marcam a transição entre fluidos diferentes. Por exemplo, se nós observarmos na superfície livre, a gente tem um fluido superior, que é o ar atmosférico. Isso aqui que eu estou pintando em verde, certo? Então, nós temos aqui o ar atmosférico. Nós vamos considerar a distribuição de pressão na escala relativa, certo? Então, segundo a teoria que nós vimos na aula anterior, existem 2 escalas para medição de pressão. Aqui é chamada a escala absoluta, que ela tem realmente como zero o valor onde não existe matéria acima de determinado ponto, seria aquela posição onde não existe mais atmosfera, e a escala relativa, que desconsidera a pressão do ar estático, portanto, desconsidera a pressão atmosférica, certo? Na maioria absoluta dos problemas de engenharia civil, nós trabalhamos com a escala relativa de pressão, de forma que a pressão atmosférica vai ser para a gente, na análise da escala relativa, igual a zero, certo? Então, nós vamos ter aqui pontos de encontro, né, entre fluidos diferentes. Aqui, por exemplo, a gente teria um ponto, vamos marcar esse ponto aqui, seria o ponto que nós vamos chamar de A, porque esse seria um ponto A, onde a gente tem a transição entre o fluido de densidade ΔI e o ar. Esse ponto aqui, vamos chamar de B, é onde a gente tem a transição entre o fluido de densidade ΔI e o fluido de densidade ΔII. Esse ponto, vamos chamar de C, onde a gente tem a transição entre o fluido de densidade ΔI e de densidade ΔIII, e vamos chamar de ponto D, o ponto no fundo do reservatório, certo? Onde o talude de montante encontra com o fundo do reservatório. Então, o que nós vamos fazer, pessoal? Nós vamos calcular as pressões nesses diferentes pontos, sabendo que entre um ponto e outro vale a distribuição linear de pressão, portanto, a distribuição hidrostática, certo? Então, nesse exercício, vamos primeiramente calcular a pressão de cima para baixo, a pressão no ponto A. Veja que o ponto A está em contato com o ar atmosférico, ou seja, acima do ponto A, nós temos apenas a camada de atmosfera, com seus 300, 400 quilômetros de espessura. Mas isso implica na pressão atmosférica, e a pressão atmosférica ela vai ser nula quando nós trabalhamos na escala relativa. Então, a pressão no ponto A ela é considerada zero, porque nós vamos trabalhar na escala relativa de pressão, certo? Vamos deixar isso aqui anotado. A escala que vamos trabalhar é a escala relativa, onde a pressão atmosférica ela é aproximada, é equivalente a zero, certo? Então, nós desconsideramos ali a pressão atmosférica.
Então, dessa maneira, conhecemos o valor da pressão no ponto A. O próximo passo é obter o valor da pressão no ponto B. A pressão no ponto B ela é calculada relacionando com a pressão sempre no ponto de cima. Então, a primeira pergunta que a gente faz para resolver esse problema é a seguinte: a pressão em B é maior do que a pressão em A? Bom, nós sabemos que a distribuição de pressão na estática dos fluidos, ou a pressão estática, depende do peso das camadas de fluidos subjacentes, né, que estão situadas acima de determinado ponto. Então, acima do ponto B, nós temos um fluido de densidade ΔI, e acima desse fluido a gente ainda tem o ar. Acima do ponto A, a gente só tinha o ar, portanto, a pressão no ponto B é maior do que a pressão no ponto A. Então, nós podemos escrever assim, que a pressão no ponto B ela é igual à pressão no ponto A mais alguma coisa, porque ela é maior do que a pressão no ponto A. Esse alguma coisa é justamente a pressão decorrente da camada de fluido que separa os dois pontos. Portanto, uma pressão que vai valer ρ1 vezes G vezes H1. Haja vista que vale a distribuição hidrostática de pressão. P é igual a ρGH, certo? Vamos lembrar que, nesse caso aqui, ó, há uma relação entre a massa específica ρ e a densidade, certo? Vamos lembrar que a densidade ΔI, ela é equivalente, vamos anotar aqui com setinha, a densidade ΔI, ela é equivalente à massa específica desse fluido 1 dividido pela massa específica da água, certo? Nós vamos considerar que a massa específica da água, ela está ali em torno de 1.000 kg por metro cúbico, que é a massa específica da água em temperatura próxima a ambiente, tá? 1.000 kg por metro cúbico é um valor normal de se usar para água em temperatura ambiente. Então, dessa forma, conhecendo a densidade ΔI do fluido, vamos lembrar que ela vale lá nos dados do problema 0,75, a gente tem como calcular a massa específica desse fluido. Então, a massa específica ρ1, ela é equivalente à densidade ΔI vezes 1.000, que é a massa específica da água. Então, sempre vamos pegar a densidade do fluido e multiplicar por 1.000, para que a gente tenha ali a massa específica desse fluido. Dessa maneira, a gente consegue construir a pressão no ponto B, certo? A distribuição de pressão no ponto B. Eu vou fazer aqui um esquema lateral para que a gente possa depois desenhar esse prisma de pressão. Mas antes disso, vamos equacionar as pressões nos demais pontos, no ponto C e no ponto D, utilizando o mesmo raciocínio. Ficou dúvida até aqui, pessoal? Podemos seguir? Professor, Oi? a pressão atmosférica não entra nesse caso? Pressão atmosférica ela não entra quando nós consideramos aqui a escala relativa de pressão, certo? A pressão atmosférica é considerada zero, né? A maioria das aplicações da engenharia civil, a gente trabalha dentro da escala relativa, considerando a pressão atmosférica igual a zero. Se quiséssemos trabalhar na escala absoluta, aí a pressão no ponto A seria a pressão atmosférica e a pressão no ponto B seria a pressão atmosférica mais ρ1 GH1. Aí entraria o valor da pressão atmosférica, mas estaríamos trabalhando na escala absoluta de pressão, certo? Ah, sim, não, certo. O padrão, o normal, nos nossos programas de engenharia civil, certo? A gente tende a trabalhar mais na escala relativa de pressão, tudo bem? Então, assim, a situação padrão, foi até boa a pergunta, porque a situação padrão nossa é uma situação de se trabalhar na escala relativa. Essa é a situação padrão. A situação fora do padrão é quando a gente trabalha na escala absoluta, tá? Então, em determinado problema, se for o caso da gente trabalhar na escala absoluta, a gente vai ter que comentar que esse problema terá que ser resolvido na escala absoluta por determinadas características. Se nada for falado num problema, significa que ele é resolvido na escala relativa, tá? Então, fica mais ou menos combinado que a situação padrão normal, pelo menos para nós que estamos sempre fazendo aplicações mais voltadas na engenharia civil, é de se trabalhar na escala relativa de pressão, não na absoluta. Tudo bem? Certinho, obrigada. Nesse caso, a pressão atmosférica ela é considerada ali zero, tá? Vamos então descer para o ponto C e perguntar sempre se a pressão no ponto C é maior ou menor do que a pressão no ponto anterior, que é o ponto B, certo?
Veja que o ponto C está abaixo do ponto B e entre os dois há uma camada H2 de fluido que os separa. Então, a gente vai dizer que a pressão no ponto C ela é igual à pressão no ponto B mais alguma coisa. Esse mais alguma coisa é justamente a pressão decorrente da camada de fluido que separa os dois pontos. Portanto, um fluido de densidade ΔH2. A pressão decorrente dessa camada é igual a ρ2 GH2. Então, dessa maneira, a gente consegue extrair o valor da pressão no ponto B e trazê-lo para cá. E com isso, a gente consegue calcular a pressão no ponto C. Tá? Então, dessa maneira, a gente consegue aí fazer o cálculo partindo de cima para baixo, calculando primeiro as pressões superiores e obtendo as pressões nas camadas inferiores. E para fecharmos esse cálculo de pressão, nós vamos então computar o valor da pressão no fundo do reservatório, o ponto D, certo? Sempre relacionando essa pressão com a pressão do ponto anterior. Então, a pergunta que você faz, a pressão no ponto D é maior ou menor do que a pressão no ponto C? A pressão no ponto D ela é maior do que a pressão no ponto C, então vamos escrever que ela é igual à pressão no ponto C, mais a pressão decorrente da camada de fluido que separa os dois pontos, portanto, ρ3 vezes G vezes H3, certo? Como a pressão PC ela é conhecida, então a gente pega esse valor, que corresponde à pressão PC, e substitui aqui na equação, e aí com isso a gente consegue calcular a pressão no ponto D e fechamos os cálculos das pressões nesses pontos intermediários, entre essas camadas de fluidos diferentes, certo, pessoal? Com esses valores, nesses pontos A, B, C, D, que são aqueles pontos de limite, né, entre um fluido e outro, as interfaces, né, entre esses fluidos que não se misturam, isso permite a gente construir aí o prisma de pressão. Conforme a gente vem fazendo, eu não vou colocar valores numéricos aqui para que a gente vá para o Excel e faça o cálculo numérico lá dentro do Excel. Mas é importante que a gente faça aqui um desenho do prisma de pressão nessa situação, tá? Então, nós vamos aqui fazer um desenho do prisma de pressão nessa situação para que a gente veja como o diagrama ele é construído. Ele tem algumas particularidades. Estou repetindo aqui a figura, então, para que a gente possa trabalhar aqui com ela o desenho do prisma de pressão. Vou apagar aqui o que a gente não precisa. Então, vou apagar aqui alguns valores que ficariam inúteis para a gente. Mas ficou dúvida até aqui, pessoal, por enquanto? Tranquilo? Podemos seguir? Opa, teria que apagar. Tranquilo até agora, professor. Beleza. Só um minutinho para a gente apagar isso aqui só vai ficar atrapalhando a gente. Muito bem, aí com isso, o que nós vamos fazer é marcar esses pontos ABCD e nesses pontos ABCD construirmos ali, colocarmos os valores das pressões, tá? Então, ponto A, B, C e D, ponto no final. Então, nós sabemos que a pressão no ponto A é zero, é a pressão atmosférica. Então, o nosso prisma de pressão, eu vou desenhar aqui com outra cor, com verde, ele vai ter uma característica de partir desse ponto, a pressão é zero. E sabemos que a distribuição hidrostática, né, que diz que P igual a ρGH, é uma distribuição linear. Então, o prisma de pressão, ele parte do ponto A, onde ele vale zero, e tem uma distribuição linear, certo? Então, ele não faz parábola, ele não faz exponencial, ele não faz nenhum outro tipo de curva que não seja a curva linear. Então, ele vai aumentando com a profundidade na forma de uma reta, tá bom, pessoal? Então, nós temos aqui esse prisma linear e o importante é o fechamento dele, do seu traçado, em cima do ponto B. Nota que no traçado do prisma, em cima do ponto B, ele é sempre traçado perpendicularmente à superfície. Então, ele forma sempre aqui um ângulo de 90 graus com a superfície, tá? Então, veja que esse fechamento do prisma, ele vai formar com a superfície que está em contato com o fluido um ângulo sempre de 90 graus. Então, nós temos ali a pressão chamada de pressão PA. Então, esse é o valor aqui da pressão PB, né? PB, desculpe. PB. A pressão PA é igual a zero.
Tudo bem? Então, o prisma de pressão ele tem esse traçado na primeira camada, na camada de espessura H1, sempre fechando perpendicularmente à superfície submersa. Tudo bem, pessoal? Bom, o que acontece na camada 2, que é essa camada intermediária? Nós temos um fluido diferente, um fluido de densidade 0,8, certo? Então, o nosso prisma de pressão ele segue nessa camada entre o ponto B e o ponto C de forma linear, mas ele não segue mais com a mesma inclinação que ele tinha, né? Se ele tivesse aqui, se fosse o mesmo tipo de fluido nessa porção, ele teria a mesma inclinação, mas ele não tem mais a mesma inclinação que ele tinha, porque o fluido nessa porção intermediária ele tem densidade maior. Então, isso faz com que o nosso prisma ele abra um pouquinho, porque ele vai ter uma massa específica maior. Então, o fluido tem uma massa específica maior. Então, estou desenhando aqui de forma que mostre que é claro que as declividades do prisma de pressão vão mudar, certo? Então, nós temos aqui uma declividade na camada H1 e uma declividade que vai mudar na camada H2, mas com o prisma sempre fechando perpendicularmente à superfície submersa, portanto, formando aqui um ângulo de 90 graus na superfície submersa, com mudança clara de declividade, certo? Então, esse seria o prisma de pressão nessa camada intermediária entre H1 e H2, sendo que aqui, nessa porção, nós temos o valor da pressão no ponto C, o valor de PC, certo? Seguindo a mesma análise, deixa eu só melhorar essa figura aqui um pouquinho, que aqui ficou meio estranho. Seguindo essa mesma análise, o nosso prisma de pressão continua linear na camada inferior, nessa camada de fluido aqui inferior, que vimos que é a água, certo? Ele continua linear, mas ele não pode seguir mais com a mesma declividade que ele tinha, né? Se ele seguisse mais com a mesma declividade que ele tinha, seria algo parecido assim. Como a água é o fluido de maior densidade entre esses três, a declividade dele vai mudar novamente. Então, ele sofre aqui uma nova mudança de declividade, certo? Vamos desenhar aqui de uma forma diferente, para deixar claro que a declividade mudou. Então, ele não tem mais a mesma declividade que ele tinha e fecha sempre formando aqui um ângulo de 90 graus com a superfície submersa, certo? Então, esse seria o fechamento do nosso prisma de pressão sobre a superfície submersa. Aqui ele é interrompido e o desenho do prisma vem só até essa porção. Então, o que é importante nesse traçado é ver que o prisma sempre fecha perpendicularmente à superfície submersa, de forma que aqui a gente teria pressão no ponto D. Esse valor aqui, ele corresponde então à pressão no ponto D. Esse valor aqui que nós destacamos corresponde à pressão no ponto C. Esse valor corresponde à pressão no ponto B e a pressão no ponto A é zero. Então, esse é o traçado do prisma, pessoal. Ficou alguma dúvida? Sempre perpendicular à superfície, tá? Então, o importante dessa nossa conversa aqui é que a gente saiba disso. Sempre vamos traçar o prisma formando ângulo de 90 graus com a superfície que está em contato com a água. Só para destacar, vamos deixar aqui os ângulos de 90 graus bem claros nesse desenho do prisma. Tudo bem? Bom, temos então que calcular o valor das pressões, né, para que a gente possa obter resultados numéricos do nosso problema. Como todo cálculo a gente está optando, né, a gente optou por fazer no Excel, para deixar sempre o que a gente faz mais prático, vamos para ele para fazer esse cálculo. Mas esse é um problema que o cálculo é muito simples, né? A gente entra com os dados de entrada, que são basicamente os dados fornecidos por essa tabela aqui, ó, as profundidades e os valores das densidades, e aí é só substituição de fórmula, né? Substituir os valores nas fórmulas. Fazer isso na planilha do Excel é tranquilo demais. Então, vamos aproveitar esse problema para a gente treinar um pouco de VBA, né? Já que é um problema simples, para que a gente possa fixar um pouco mais o nosso conhecimento aí de VBA, tá? Porque resolver isso em planilha é muito trivial. Então, vamos primeiro resolver em VBA e fixando o nosso conhecimento nos problemas mais simples primeiro. Tudo bem, pessoal? Bom, vamos lá então, essa aqui é a planilha das turmas, vamos abrir aqui uma nova planilha Excel, então, para que a gente possa aí trabalhar. Muito bem, então esse exercício nós precisamos atribuir os dados de entrada. Então, dentre os dados de entrada, a gente teria o nível de água no reservatório, que colocamos ali na cota 800, né? O nível de fundo do reservatório, o NF,
nós vamos colocar esse nível de fundo na cota 790, um reservatório de 10 metros de profundidade ali na região próxima da barragem. E aí, finalmente, aqueles dados de camadas, os dados das camadas, onde a gente tem aqui a profundidade em metros e o valor da densidade do fluido, que é um adimensional, é uma grandeza adimensional. Isso aqui é a relação entre duas massas específicas. Tá? Então, aí na profundidade que nós chamamos de H1, que é a profundidade de 1 metro, a densidade é 0,75, é o fluido menos denso. Na profundidade, que é uma profundidade de entre 1 e 2 metros, né, entre H1 e H2, vamos ver aqui como foi fixado o valor, entre H1 e H2, tá? O valor de H2 também não foi dado, vamos colocar aqui que o H2 também seja um H2 ali de 3 metros, tá? H2, desculpe, de 2 metros. Então, vamos colocar aqui que o H2 ele é igual a 2 metros e o H1 é igual a 1 metro. Tudo bem? São dados do problema. Sem ele, a gente não resolveria. Então, nós temos um H2 de 2 metros. Então, a profundidade de 3 metros, certo? Entre 1 e 3 metros, essa leitura dessa planilha, a gente tem uma densidade de 0,8. E uma profundidade que vai valer NA menos NF, nós temos a densidade do fluido 1. Então, a leitura dessa planilha aqui é a seguinte, ó. Até a profundidade de 1 metro, a densidade do fluido é 0,75. Entre 1 metro e 3 metros, a densidade do fluido é 0,8. E entre 3 metros e 10 metros, a densidade do fluido é igual a 1. Tudo bem? Esses são os dados do nosso problema que nós vamos resolver, então, em VBA. Mas, para isso, vamos colocar ali, então, os valores das pressões como os nossos resultados. A pressão no ponto A é inicialmente em Pascal. Vamos colocar a pressão no ponto B em Pascal. Pressão no ponto, sempre a pressão minúscula, tá, pessoal? Pressão no ponto C em Pascal. E a pressão no ponto D em Pascal. Vou corrigir aqui essa PB, deixar a pressão minúscula. Nós normalmente utilizamos o P minúsculo para pressão. E vou deixar aqui a planilha que são os nossos resultados que vão compor o prisma de pressão. Tranquilo até aqui? Bom, feito isso, nós vamos chamar o editor do Visual Basic, certo? Então, Alt F11, a forma padrão de chamar o editor do VBA, Alt mais F11, é o atalho. E vamos inserir o módulo para podermos escrever o código. Inserir módulo. A gente vai dar então um nome para esse programa, né? Para esse nosso programa. Então, o nome sempre começa com sub, vamos chamar de prisma pressão. Abre e fecha parênteses. Veja que eu utilizei o underline para enganar o VBA, para dizer para ele que prisma pressão é uma palavra só, tá? Abre e fecha parênteses, quando a gente dá o enter, automaticamente aparece a instrução em sub. Vamos colocar aquele comentário. Que é o que nós estamos fazendo aqui, né? Cálculo do prisma pressão sobre o talude de montante de uma barragem. Então é isso que nós estamos resolvendo nesse programa. Então é sempre bom colocar esse comentário como se fosse um título do programa, para que daqui a um mês a gente saiba o que é isso aí, né? Quando a gente for estudar a matéria, a gente vai saber o que esse código vai fazer, certo? Primeira coisa, então, vamos fazer a leitura dos dados, tá? Os dados que nós estamos trabalhando, eles estão situados aqui na planilha 1. A gente pode trabalhar, se a gente quiser mudar, esse nome planilha 1 é um nome padrão que a minha versão do Excel dá, tá? Mas a gente pode, se a gente quiser mudar o nome da planilha, a gente pode. Basta clicar na aba da planilha com o botão direito do mouse e pedir para renomear. Eu vou chamar essa planilha só de 1, em vez de escrevê-la como planilha 1. Então eu chamei ela de 1. A gente pode dar o nome que a gente quiser aqui, basta clicar com o botão direito e renomear a nossa aba, tá? Então eu estou chamando essa aba aqui de 1.
Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer com que a planilha 1 ela sempre fique ativa. E tudo que a gente vai trabalhar seja sempre na planilha 1. O termo planilha em VBA é o termo sheets. Então, a gente escreve sheets, abre parênteses, abre aspas e põe o nome da planilha. O nome é 1, certo? Então, significa ali, ó, planilha 1. Estamos trabalhando com a aba 1 da planilha. E eu vou tornar essa aba ativa. Activate. Certo? Então, significa aqui que esse comando nós estamos ativando a planilha 1, que tem o nome 1. Tá? Então, tudo que fizermos agora está se referindo a essa planilha 1. Esse tipo de procedimento ele é muito útil quando a gente tem um problema onde a gente trabalha com mais de uma planilha. Né? Então, às vezes, quando a gente trabalha com mais de uma planilha, você precisa informar para o seu código. Ó, esse resultado é um resultado que está na planilha 1. Esse outro dado ele não está na planilha 1, ele está na planilha 3. Aí você precisa informar em que planilha está cada resultado. Nesse nosso problema, como ele é um problema simples e apenas há a planilha 1 para se trabalhar, eu já estou informando que a planilha ativa é a planilha 1 e tudo vai ser feito com essa planilha 1. Tá? Bom, então quais seriam os nossos dados do problema? Seriam as profundidades, H1, por exemplo. Né? Vamos chamar aqui primeiro nível de água. Né? O nível de água NA, ele está situado em que célula, pessoal? Ele está situado aqui na célula de linha 1, coluna 2, na célula B1, certo? Então, a gente pode escrever range B1, só que o B1 entre parênteses e entre aspas. Não é um tipo de escrita que eu gosto, eu prefiro usar os céus. Então, ele está na célula de linha 1 e coluna 2. A linha 1, a linha é sempre primeiro, linha 1, coluna 2. Aqui está o dado do nível de água, certo? Então, vamos escrever aqui, ó, cells, linha 1, coluna 2. O outro é o nível de fundo do reservatório. Ele está na célula de linha 2, coluna 2. Vamos conferir. Na célula de linha 2, coluna 2. Sempre linha primeiro e depois coluna. Então, linha 2, coluna 2, que é a coluna B. Valor de 790, tá? E vamos pegar agora os diferentes valores de H1 e das densidades. Então, vamos lá. Vamos chamar H1. Está na linha, se não me engano, 4 na coluna 2. Vamos conferir? Linha 5, coluna 2. Desculpa. Linha 5, coluna 1. Tá vendo? Ó, H1 está na linha 5, coluna 1. É o valor de 1 metro. Tá? Então, está na linha 5 e na coluna 1. B1 é o valor da densidade correspondente a essa camada H1. Então, ela está na célula de linha 5 e na coluna 2. Certo? Vamos lá? Só para conferir. Ó. Linha 5, coluna 2. Agora, a gente tem o valor de H2. Só que o H2 não é bem 3, né? O H2, conforme a gente pode observar lá no nosso exercício, ó, é essa camada aqui, ó, que está entre os dois fluidos, certo? Então, a gente teria que fazer essa diferença aí. Então, nós vamos escrever assim, ó, que o valor de H2 é o valor que está na célula linha 6, coluna 1, menos o valor de H1, que é o valor que está na célula linha 5, coluna 1. Então, é 3 menos 1, que vai dar 2, tá? Então, nós vamos escrever assim, ó, o H2 é igual ao valor que está na célula de linha 6, coluna 1, menos o valor que nós chamamos de H1, que vai nos dar um H2 igual a 2 metros, tudo bem? A densidade D2, ela está na célula do lado, portanto, na linha 6, coluna 2. Vamos usar o mesmo procedimento para a gente falar da profundidade H3, né? A profundidade H3, ela vai ser, no nosso problema, essa profundidade correspondente à camada de água, né? Que começa em H2 e vai até o fundo aqui do reservatório, tá? Então, vamos verificar lá que o nosso H3, ele vale 10 menos 3, é uma camada de 7 metros de espessura. Então, é o que está na célula de linha 7, coluna 1, menos o valor de H2, mais H1, tá? Menos o valor de H2, menos o valor que está na célula anterior, ou menos o valor de H2 mais H1, tá? Porque veja aqui, nosso cálculo está assim, ó, H1 vale 1, o H2 vale 2, certo?
E o H3, ele vale 10 menos 3 metros, é uma camada de 7 metros. Então, nós podemos escrever Celsius 7,1 menos Celsius 6,1, ou podemos escrever Celsius 7,1 menos H1 menos H2, que daria na mesma, a camada de 7 metros, tá? Então, vamos escrever assim, ó, o valor de H3 é o que está na célula linha 7, coluna 1, menos o valor que está na célula linha 6, coluna 1, para a gente obter ali os 7 metros de espessura, tá? E a densidade D3 é o valor que está na célula de linha 7 e na coluna 2. Com isso, a gente faz a leitura de todos os dados do nosso problema e a gente passaria para um próximo bloco, que são os cálculos. São os cálculos das pressões propriamente ditas. Então, é aqui que nós vamos calcular o valor de PA, PB, E, PC e PD, certo? Então, o valor de PA é zero. Sabemos que equivale à pressão atmosférica. Então, estou escrevendo aqui um comentário para que a gente possa entender por que ele é zero quando a gente for estudar esse código, certo? Agora, vamos calcular o valor de PB, a pressão no ponto B. A gente sabe que a pressão no ponto B, conforme as nossas deduções do exercício, vamos voltar aqui ao bloco de anotações, né? Pressão no ponto B é igual a pressão no ponto A mais ρg, ρ1g, H1, tá? Então, nós vamos usar essa equação para calcularmos a pressão no ponto B. Então, é igual a pressão no ponto A, minúsculo, tá? Mais o valor de ρ1 é a massa específica do fluido 1, é igual a densidade D1 vezes 1000, certo? Então, a densidade vezes 1000 vai nos dar o valor da massa específica, vezes 9,81, que é o G, 9,81 metros por segundo ao quadrado, vezes o valor de H1, que é a espessura da camada, um valor já conhecido, tá? Vamos, com isso, calcular o valor da pressão no ponto C. A pressão no ponto C, ela é igual à pressão no ponto B, mais a densidade do fluido na camada, que seria D2, vezes 1000, o que vai nos dar aí a massa específica, vezes 9,81, vezes o valor de H2, que é a espessura da camada que separa o ponto C do ponto B, certo? Então, nós temos aí o valor da pressão no ponto C. E, finalmente, vamos calcular a pressão no ponto D, ela vai ser igual à pressão no ponto C, mais D3, que é a densidade do fluido 3, que no caso é a água, certo? Aí a gente tem que multiplicar por 1000, porque a densidade da água é 1000, né? Então, para multiplicar por 1000, a gente teria uma massa específica de 1000 kg por metro cúbico. Nota que o produto da densidade por 1000 é a massa específica, e é a massa específica que aparece na distribuição hidrostática de pressão, vezes a aceleração da gravidade, 9,81, vezes o valor de H3. Então, dessa forma, nós fizemos os cálculos das pressões nos 4 pontos. Tem dúvida até aqui, pessoal? O próximo bloco seria a saída de resultados. Conforme nós já fizemos em alguns exercícios, a saída de resultados é a operação inversa à leitura. Veja que na leitura a gente atribui à variável o valor que está na célula. Na saída de resultados é o contrário, nós vamos atribuir à célula o valor da variável. Então, por exemplo, no nosso problema nós vamos dizer que essa célula receberá o valor de PA. E que célula é essa? É a linha 4, coluna 5, certo? Então, vamos escrever assim, ó, Celsius, linha 4, coluna 5, ele vai ter o valor de PA, ele vai receber o valor de PA. Veja que são operações opostas, tá vendo? Essa aqui seria o oposto disso. Aqui, variável é igual a Celsius, é a leitura, e aqui Celsius é igual a variável, é a saída de resultados. Celsius 4,5 é igual a PA. Vamos só conferir se é 4,5 mesmo, linha 4, coluna 5. E agora, nas linhas de baixo, nós vamos colocar as demais pressões, tá? Então, vamos escrever assim, Celsius, aqui não, aqui, Celsius, linha 5, coluna 5, temos o valor de PB. Na Celsius, linha 6, coluna 5, temos o valor de PC. E na Celsius, linha 7, coluna 5, finalmente o valor de P.
Aqui toda hora eu estou pondo maiúsculo, eu estou voltando para o minúsculo, tá? É só por mania minha mesmo, porque eu gosto de usar a pressão minúscula. Mas para o VBA, se aparecer ali o P maiúsculo aqui, ó, se o P, por exemplo, ficar maiúsculo, não tem problema nenhum. É a mesma coisa do P minúsculo. O VBA ele não faz distinção entre letras maiúsculas e minúsculas. Para ele é a mesma coisa, certo? E aqui a gente faz a saída de resultados. E eu posso informar aqui, se quisermos, ó, mensagem box, criar uma caixa de mensagem para avisar que o cálculo foi terminado, né? Cálculo finalizado. Vamos implementando aos poucos aí os nossos programinhas, né? Então, depois de feito esse cálculo, ele avisa que o cálculo foi finalizado, certo? É sempre bom, pessoal, num programa como esse, fazer, então, salvar a pasta, tá? E como é uma pasta que tem uma macro, que tem um código VBA, a gente tem que salvar com algo habilitado para macro do Excel. Então, vamos lá em arquivo, salvar como, vamos lá em mecânica dos fluidos, já exercícios, tá? E, não é bem aqui não, né? Vamos salvar aqui, em gerais. Por exemplo, depois a gente muda. Então, aqui, ó, exercício, a gente dá o nome do exercício, tá? Prisma de pressão. Dá o nome lá para o arquivo Excel, mas o importante é esse aqui, ó, não salvar normalmente com pasta de trabalho do Excel, e salvar aqui, ó, com pasta de trabalho habilitada para macro do Excel, certo? E com isso a gente salva aí o nosso problema. Pasta de trabalho habilitada para macro do Excel, ele já está salvo. Vamos retornar aqui ao editor do VBA e pedir para fazer uma depuração do problema antes de rodar. Então vamos depurar, compilar. Depurar, compilar. Não apareceu nada, significa que aparentemente não há nenhum erro grave de sintaxe. Se eu quiser rodar, eu posso clicar aqui nesse botão, ó, executar o subuse form, executar a subrotina, tá? Executar a subrotina. Eu posso clicar aqui e o programa já vai rodar, mas nós vamos criar aquele botão para que a gente faça a chamada do programa por fora, a partir do acionamento de um botão, certo? Com isso, a melhor forma é inserir, por exemplo, uma autoforma aqui, uma caixa de texto, tá? E nessa caixa de texto a gente vai escrever aqui o que ele faz, calcular. Uma forma direta, né? Calcular. Só isso que ele vai fazer, calcular. Então temos ali uma caixa de texto, eu vou clicar na moldura dela, vamos ver aqui, ó, a caixa de texto, na moldura dela eu venho com o mouse, clico com o botão direito e vou dar uma formatada nela para que ele fique mais parecido com um botão, certo? A gente vem aqui e coloca um formato tridimensional, aí ele fica bem parecido aí com um botão, já adquire cara de um botão. Mas por enquanto não é botão, ele é só uma caixa de texto, veja que aí ó, é uma caixa de texto, tá? Agora o que a gente tem que fazer é atribuir essa caixa de texto à macro, fazer com que ao clicar nessa caixa de texto, automaticamente a gente chame aquela macro e o problema seja executado, né? A subrotina seja executada. Então a gente clica na caixa de texto, vou lá com o meu cursor na moldura, botão direito e vamos em atribuir macro e a gente atribui a macro prisma pressão, essa que a gente acabou de escrever, o ato de se clicar nesse botão. Ok. Agora ele virou um botão, quando a gente passa o cursor aparece a mãozinha, tá? Clicamos e as pressões foram calculadas e o aviso que o código finalizou foi dado. Cálculo finalizado. Ok, nós temos aqui os valores das pressões em Pascal. Tudo bem, pessoal? Esses são os valores das pressões em Pascal. Agora, vamos supor que a gente queira calcular as pressões não em Pascal, mas a pressão em metro de coluna de água, que, conforme vimos, é uma unidade muito usual de se trabalhar na engenharia civil, a pressão em metros de coluna de água, certo? Vamos fazer esse cálculo aqui também no Visual Basic, mas estendendo aqui a nossa transformação. Vamos deixar claro aqui qual seria, então, essa transformação. Se a gente tem, por exemplo, uma pressão que foi computada em Pascal, e nós queremos transformar essa pressão em MCA, ou seja, nós queremos transformar essa pressão em algo em metro de coluna de água, em MCA, o que a gente tem que fazer? A gente tem que dividir pelo peso específico da água, certo? E o peso específico da água é a massa específica da água
vezes a aceleração da gravidade. Portanto, massa específica da água em temperatura ambiente, 1000 kg por metro cúbico, vezes 9,81. Portanto, temos um peso específico da água em temperatura ambiente de 9.810 newtons por metro cúbico. Então, o que nós temos que fazer? Dividir por 9.810 para fazer a transformação de Pascal para MCA, certo? Vamos fazer isso de forma que a gente solte aqui nessa célula do lado o valor da pressão em metro de coluna de água, uma nova unidade, tá? Então, aqui é o MCA, aqui é o MCA, aqui tudo vai ser em metro de coluna de água, em MCA. Nós vamos soltar aqui esses valores em MCA. Bom, então, como que nós vamos fazer? Nós vamos pegar o valor da célula do lado e dividir por 9.810, certo? Então, dessa maneira, a gente consegue fazer aí o cálculo em MCA. Então, vamos aproveitar aqui essa saída de resultados, ó, e vamos fazer isso, ó. As células, por exemplo, no caso da PA, que vai dar zero mesmo, né? Linha 4. Mas na coluna 6, que é a coluna do lado, ele vai ser igual ao valor de PA dividido por 9.810. As células, na linha 5, mas na coluna do lado, na coluna 6, ele vai ser igual ao valor de PB dividido por 9.810. 9.810. As células, que está na linha 6, porém na coluna 6, do lado da coluna 5, ele será o valor de PC dividido por 9.810. E, finalmente, a célula que está na linha 7, porém na coluna 6, a coluna do lado, é igual ao valor de PD dividido por 9.810. Dessa forma, a gente calcula as pressões em MCA, em metro de coluna de água. Vamos acionar aqui. Ok, temos ali, então, os valores das pressões, tanto em Pascal, que seria essa primeira coluna, unidade do Sistema Internacional, quanto as pressões em MCA, essa coluna F. Não é a unidade do Sistema Internacional, mas é uma unidade muito usual na prática dos problemas de engenharia. Pergunto para vocês, ficou alguma dúvida aqui? Não? Bom, se construirmos o prisma de pressão, então teremos algo conforme nós desenhamos aqui, certo? Segmentos lineares, mas com declividades diferentes, haja vista que os pesos específicos desses fluidos se alteram entre uma camada e outra. Beleza, pessoal?